Boa noite, ouvintes do Show de Bola, que já está no ar. Hoje, dia 11 de setembro, 18 horas e 4 minutos, 26 graus. Boa noite, Jairinho Costa. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Araranguá. É o pessoal que está no estúdio aqui. E estamos gravando para televisão hoje também, né? Ah, então boa noite TV também. a cabo, Canal 20. Pessoal do Canal 20 aí, Show né? de bola. Um abraço pro pessoal do Canal 20 aí, a todos os telespectadores daí na TV Netainha. É porque só nós gravamos com celebridades, né? Claro, exatamente. Por isso que tu estás aqui gravando Muito hoje. obrigado, né, mano? Na segunda-feira passada, sabe o que foi? Não. O Dr. Jean Carlos Soares de Souza. Nosso vereador, né? Pena que ele é corintiano, né, cara? Corintiano. Se ele fosse gremista, aí fechava Mas o aí ciclo certinho, né? fazer o quê, né? Nem todo mundo é perfeito, né? Tem que ter um... Principalmente ser corintiano, né, cara? Que o cara ser corintiano é pra matar, né? depois daquela do beijinho lá do Sheik lá ficou complicado, né? Ficou muito Que complicado. agora, sabe que o novo apelido deles agora é um bando de loucas, né? É verdade. Antes era a torcida do São Paulo, agora passou. Agora eles não podem mais fazer. E o Sheik desde aquele dia não tá jogando mais nada, né? Não, né? Mas eu acho que psicologicamente atrapalha, né, isso, né? Atrapalha bastante, Jairinho. E outra coisa, tu viu Massa, acho que foi uns 2 anos atrás, Felipe Massa, que ele deixou o Alonso passar por ele. Não sei, um ano passado, não, acho que foi uns 2 anos. Faz 2 anos que foi aquela, na verdade, aquele comunicado que teve pelo rádio da equipe, né? Pedindo pro Felipe... Deixar eles não falaram pra deixar, mas teoricamente, né, todo mundo entendeu que era pro Alonso passar. Tranquilo, né? E o Felipe foi ao mesmo tempo também, não sei se foi imprudente, mas o Felipe fez pra mostrar, porque tu sabe que a crítica é muito grande, principalmente no Brasil, né? Porque o brasileiro ele não sabe desse trabalho de equipe, ele quer que o Felipe ganhe. Sim. Só que o Felipe fez o quê? O Felipe praticamente quase estacionou o carro, né? Pro Alonso passar pra mostrar que ele não podia ficar na frente, então... E tu viu que desde aquele dia ele não ganhou mais nada? É porque assim, ó, psicologicamente eu acho Igual o Rubinho, hein? Que atrapalha. O Rubinho também teve muita dificuldade dentro da equipe, porque é o seguinte, isso é um jogo de interesses, né? E gira muito dinheiro, entendeu? Numa equipe igual a Ferrari, imagina, a Ferrari é a maior marca do mundo, né? Então, o que acontece? Tem o piloto número 1 e o piloto número 2. E o Alonso, desde que chegou na equipe, a equipe foi muito clara com o Felipe, que o Felipe tem que fazer o jogo de equipe, né? Claro. Ele tem que correr... O Alonso era o número 1. Pra equipe. Se o Alonso tiver chance de ganhar, o Alonso tem que ganhar. Se o Alonso não tiver chance, o Felipe pode correr tranquilo. Só que é difícil, né? O Alonso tá sempre ali entre os 3, 4 da corrida, da largada, ou num treino de classificação. Tu vê na última classificação, o Felipe teve que ficar na frente do Alonso pro Alonso pegar vácuo. Então, é brincadeira. Né? É complicado, né? Mas existe isso, né? Mas agora, mas faz parte. Que o Felipe Massa se recupera, tá indo pra Lotus no ano que vem. É difícil, né, Tainha? Tu sair de uma equipe de ponta igual a Ferrari hoje, tu vê que ela não consegue ser competitiva com a Red Bull, né? Certo. Então, acho que hoje a McLaren, a Red Bull e a Ferrari são as 3 equipes maiores, né? Agora, pode acontecer, né? O que aconteceu com o Rubinho e o Jason Button naquela estreia daquela escuderia que era... Não me lembro qual. Que era o nome daquele que foi engenheiro da Ferrari. Agora eu esqueci o nome dele. Também né? esqueci. Mas foram campeão, né? Daqui a pouco vem. Foram campeão, né? É. O Button foi campeão e o Rubinho foi bem também naquele ano. O Rubinho teve até chance quase de ser campeão, né? Ah, é verdade. Então tu vê que... Mas tudo é questão do quê? Questão de momento, né? Agora de acertar o carro, né? De fazer um projeto, porque na verdade... O projeto do carro do ano que vem ele já está sendo pronto, né? Das equipes. Certo. Então o que acontece? Se tu pega um projetista que faz um projeto, que tem dinheiro para bancar esse projeto, porque gira muito dinheiro na Fórmula 1, e que tu consegue fazer um carro competitivo, claro que o piloto é importante, né? A gente sabe que é, mas tu vê que para mim o Hamilton hoje e o Alonso é um dos 2 maiores pilotos da Fórmula 1 e eles não conseguem acompanhar o Vettel. Porque o Vettel, além de ser um bom piloto, ele tem um carro melhor, né? Tem uma máquina melhor. Então, eu acho que ali um se complementa com o outro, né? Tem que ser o piloto bom e o carro tem que ser bom. Na tua opinião, nós não vamos encontrar um ídolo igual o Ayrton Senna no Brasil na Fórmula 1? É difícil. É difícil. É difícil porque tá tendo muita competitividade e a categoria de acesso para a Fórmula 1, que é a Fórmula 2, né? Que é a GP2, certo. Né? Que ali tu prepara o piloto, que ele já é um carro meio que quase que similar, né?
Então, É o que genérico da Fórmula 1. ele é a preparação. É como se fosse os juniores do time de futebol preparando o jogador para ir profissional, né? A gente vê o quê? Que hoje nós temos o Felipe Nasser, né? Que é um bom piloto e tal, mas não sei se ele vai conseguir chegar na Fórmula 1. Tu vê que já é difícil chegar na Fórmula 1. Né? E para chegar na Fórmula 1, ele também tem que. Não adianta ele chegar numa equipe daquelas lá que correm só para cumprir tabela, né? Então, assim, ó, é difícil. O Felipe já é muito nós temos um piloto hoje já na Ferrari, né, que está saindo agora. Eu acho que o Felipe ainda não sei se vai confirmar na Lotus. Ele pode ir para a McLaren. Tu não acha que ele é um ex-piloto? Não, o Felipe é muito bom piloto. Ainda é? Eu acho que o Felipe é muito bom. E assim, ó, é claro que a equipe vai ser importante. Eu acho que se ele ir para a Lotus ali, ele não tem uma nova motivação? Quem sabe? Motiva, mas... Pode ser o primeiro piloto, tá mais do que sempre tá na rabeira ali de Alonso, sempre dando prioridade para outro piloto. Motiva, mas eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, né? É que a Lotus, ela teria que investir muito para fazer um carro para competir por título. E eu não acredito que a Lotus vai fazer isso, né? Eu acho que a melhor opção, se o Felipe tiver a oportunidade, é a McLaren o ano que vem. Certo. Acho que a McLaren com o Hamilton tá ali, se o Felipe conseguir fazer dobradinha com o Hamilton, que pode ser que o Pérez saia, certo. Não tenho certeza se ele vai ficar. Talvez a McLaren pode escolher o Felipe como segundo piloto. Só que lá dentro da McLaren o Felipe pode conseguir, junto com o Hamilton, de repente conseguir essa vaga de despontar ali no início do campeonato e aí ser o piloto. Porque daí aí o que acontece? As 5 primeiras corridas, as equipes investem nos dois. Certo? Ao contrário da Ferrari, que a Ferrari já investe só no Alonso hoje. Certo. Mas lá na McLaren o Felipe pode ter uma chance de se tornar o primeiro piloto. Claro. Né? E eu acho que a McLaren vai vir competitiva, porque a McLaren é o seguinte, ela tá aí 3, 4 anos, só tá dando Red Bull. A Ferrari vai vir forte o ano que vem, né? Tanto que eles estão levando o Kimi Raikkonen de volta, que é para ter dois pilotos, né? Dois pilotos de ponta, né? De ponta, porque são 2 campeões do mundo, enfim, tu sabe que tudo isso é importante, né? A equipe, o Felipe é um ótimo piloto, mas não é campeão do mundo, né? Pois é. Isso pesa. É o que falta. Isso pesa no patrocínio. Isso pesa em tudo, entendeu? Então eu acho que E são patrocinadores que querem resultado, né? Quer resultado. E é importante. Não querem ficar em segundo plano, querem estar lá na ponta, né? Não, eles querem. Porque o investimento é muito alto. É alto, porque tu imagina quanto sai o salário hoje do Alonso e do Kimi Raikkonen pro ano que vem. Deve ser altíssimo, né? Então o investimento é alto. Só que o que acontece? O Alonso é em torno de 3 milhões. Só que daí o que acontece? O patrocínio. Tem o Banco da Espanha, né? Exato. O Santander. Só que o patrocínio pro Kimi Raikkonen deve ser grande também agora, porque ele é um campeão do mundo, né? Com certeza. Então Aí, se não chegar igual, mas pertinho. Mas se eu fosse o Felipe, com o empresário dele, ficava de olho na McLaren. Eu acho que a McLaren pode ser pode ser a equipe que vai tá com próximo da Ferrari e da Red Bull. E o nosso futebol do Brasil? Na tua opinião, Jairinho? Torcedor. Tu tá falando do futebol no geral ou da seleção? Não, geral. No geral, eu acho que o futebol brasileiro tá muito fraco. Eu acho que o... Primeiro, claro, porque a gente sabe que tem uma dificuldade hoje de formar atletas, né? E não se tem mais aqueles craques que tinha há 10, 20 anos atrás, que tu chegava no Flamengo, tinha 3, 4 craques, no Vasco, no Botafogo, no Inter, no Grêmio. Hoje tu não consegue mais, até porque o que tá acontecendo? Antes tu formava um craque e ele ficava aqui até os 25 anos. Hoje com 15, 16 anos já estão indo pra Europa, né? Então daí o Brasil nem veio jogar mais. Aí quando vê, acontece igual a gente vê ali, ó, com o Neymar, com esse menino Bernardo tá indo também do Atlético. O Neymar foi uma exceção de segurar até os 20 anos de idade. Não, foi porque o Santos fez uma parceria com várias empresas, né, de patrocínio, com banco, enfim, foi toda uma ginástica para poder ficar, né? É verdade. E não conseguiu, que a promessa era até a Copa, né? Até porque, eu não entendo, até porque os jogadores, os times de futebol do Brasil estão pagando bem. Tem jogadores no Brasil hoje que estão ganhando salários da Europa. Exato. Era para ter ficado um pouco mais, né? Mas o que está acontecendo? Eu acho que assim, ó, primeiro... Acho que os clubes estão falidos. Não, e o que acontece é o seguinte também, né? O jogador, ele hoje, um jogador igual o Neymar, o Lucas, o Bernardo, o que eles pensam? Eles pensam além de todo o lado profissional deles, do crescimento do futebol na Europa, também a seleção, né? Certo. Porque se tu fica no Brasil... E, por exemplo, assim, ó, o que está acontecendo hoje com o São Paulo?
O São Paulo está numa má fase, mas os jogadores que teriam condições de ir para a seleção estão sendo prejudicados. Pois é. Daí não são convocados. Então tu veja a importância que tem de tu ter que sair. Tu imagina se o Lucas está hoje do São Paulo. Se no Paris Saint-Germain já está tendo dificuldade de pegar uma vaga de titular na seleção... O São Paulo não seria nem O convocado. São Paulo ele não seria nem convocado, exatamente. Então tem toda uma engrenagem. Uma engrenagem ali, porque não é só ele que decide sozinho. Tem o pai, tem o empresário, tem a família, enfim. São várias pessoas que sentam para conversar. Hoje um jogador de futebol é uma empresa. Né? Ele é tratado como uma empresa. Ele tem uma equipe... Ele tem uma equipe toda por trás, né? E isso não é só para jogador de futebol, né? No tenista, por exemplo, tu pega hoje uma estrutura que tem um Rafael Nadal, o Federer, então... e o jogador de futebol é igual. Tu imagina o Neymar. O Neymar tem empresas que estão, né, negociando o nome dele com empresas de propaganda, o empresário cuida da parte de futebol, o pai mais outro empresário cuida da parte de investimento, e enfim, psicólogos e um monte de coisa, né? Então tu imagina a estrutura que tem um jogador desse. Mas tu acha que tem para a Copa do Mundo o ano que vem, e com esses estádios, com essas arenas que estão em construção, que já estão prontas, pode dar uma levantada no futebol ainda brasileiro? Não, vai ficar, eu acho que alguma coisa vai ficar de bom, né? A gente não pode olhar só, a gente não pode ser só crítico, né? Sim. Porque às vezes as pessoas eles olham só o lado ruim. A gente tá vendo o quê? Que vai ficar alguma coisa, lógico, né? A gente sabe que teve alguns erros de estratégia em alguns estados que fizeram campos de futebol que não tem times que comportam aquele campo. Né? Isso eu acho que foi uma estratégia errada. Muito errada. Né? Eu acho que existia outros estados que têm times de futebol que comportam torcidas grandes que manteriam essa estrutura para o resto da vida, né? Agora tu fazer de repente um estádio com uma capacidade de Copa do Mundo para te depois deixar abandonado, só a manutenção de um campo desse é caríssimo. Então como que vai manter? Né? Tipo, tu pega um estádio numa capital que tem time na Série C, aí não tem, não comporta, entendeu? Então você tem que estar disputando no mínimo a Série B ou a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Para manter. Tipo, tu pega Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem 2 times grandes que estão sempre na Série A. Certo. Né? O Grêmio e Inter. Aí tu pega São Paulo. São Paulo tem 4 times grandes, né? Aí tu pega Rio de Janeiro. Então ali não tem problema. Porque tu tem evento, tu tá vendo hoje que Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, né? São muitos campeonatos que tu vai usar esses estádios durante o ano inteiro. Certo. Porque a manutenção é cara, né? De um estádio desse. E tu, na tua opinião, com todas essas manifestações que houve, ainda tu é a favor que houvesse mesmo a Copa do Mundo no Brasil? Não, eu acho que sim, né? A gente tem que olhar primeiro. O esporte ele é importante em todos os aspectos, né? O esporte desde da infância no colégio, tu que é professor de educação física, tu sabe da importância que tem. O esporte ele faz a personalidade inclusive da pessoa, né? Ele pode te levar para um caminho bom na vida, como também se tu não souber aproveitar pode te levar para um caminho mau. Então assim, ó, o esporte ele é importante em vários aspectos. Eu acho que só precisa ser olhado também um pouco mais, que só fazer estádio de futebol para a Copa do Mundo não resolve. Não significa porque fez 8, 10 estádios maravilhosos que está resolvido o problema. Né? Porque o que acontece? O Brasil tem todo um problema hoje na área da saúde, transporte e educação, que a manifestação está fazendo o quê? Está fazendo de conta que as pessoas estão, na verdade, preocupadas que o governo tem que olhar primeiro pelo lado social, pelo lado da saúde, educação, transporte, porque uma pessoa que sai 5 horas da manhã de São Paulo para chegar às 8 no serviço, ele todo dia faz um trajeto de 3 horas, né? E o que a gente tá vendo? Que as pessoas não estão olhando isso, entendeu? Tem o sofrimento que as pessoas passam no dia a dia, né? E aí o que acontece? Ainda, além de tudo isso, uma pessoa dessa que tem um salário baixo, fica doente, chega no hospital e não é atendido. Então tu olha só o sofrimento de uma cidade que mora numa cidade grande. É muito complicado. Além de ser atendidos, são humilhados. São humilhados ainda. E é um direito do cidadão, porque ele paga imposto. Sim. Porque se o governo não quer dar a saúde, não quer dar a educação, não quer o transporte, então não pode cobrar imposto. Eu acho que a maior revolta do povo brasileiro neste momento, pela situação da Copa do Mundo, os estádios de futebol, que a grande maioria,
dinheiro nosso, né? Exatamente. Mas assim, ó. Por que não dão para as escolas, para a segurança, Exato. para a saúde? É que o governo. Padrão FIFA, eles deram, né? É que o governo, a gente quando fala em governo, a gente não fala em partido. A gente Sim, fala o governo, a gente tá falando. Claro. A gente tá falando no geral, né? Isso Sim, serve para claro. governadores de todos os partidos, para prefeito, para todo mundo. Sim. É que o que acontece? O governo, ele sempre tem uma desculpa que não tem dinheiro. E aí, quando tu diz que não tem dinheiro para te fazer uma reforma no hospital, ou para te não aumentar o sistema de saúde no SUS, ou para te resolver problemas, o que acontece? Tu tá dizendo para a população, ó, não podemos aumentar, não podemos absorver porque não tem dinheiro. Mas daí não tem dinheiro, daí constrói isso de estádio. Pois é. E aí essa roubalheira toda em Brasília? Né? O dinheiro do estádio lá do Corinthians é tudo dinheiro do governo federal. Exatamente. Então, assim, então tem dinheiro. É aquele que tu falou, e os hospitais caindo dos pedaços. Exato, e as escolas caindo do teto, e as crianças. Então, assim, ó, o que acontece? Eu acho que o que tá. Assim, ó, tem que fazer os estádios? Tem. Tem que fazer a Copa do Mundo? Tem que fazer a Olimpíadas? Tem. Porque isso vai trazer o quê? Isso vai trazer. Primeiro, vai trazer recurso para o Brasil, porque vai vir. O Brasil vai crescer muito, isso pode ter certeza. Sim. Né? Só que tu precisa crescer com estrutura. Né? Tu não pode trazer um turista da Alemanha que vai vir para a Copa do Mundo, para a Olimpíadas, e depois vai querer trazer a família, porque o nosso país é muito lindo. O Brasil é um país muito bonito e o nosso povo é muito acolhedor. Sim. As pessoas que vêm aqui, eles ficam abismados com o Brasil. Claro que a gente sabe que às vezes acontece de sequestro, de criminalidade na cidade grande e tal, mas isso é uma coisa que o Brasil vai levar muito tempo para conseguir sair disso, entendeu? Porque vai ter que ser feitas leis que diminuam e que as penas sejam maiores, porque assim, tem gente que já matou 20 pessoas e está solto. Está solto. Né? E aí tu pergunta, eu sou a favor da pena de morte? Não sou. Mas esse cara tem que ter uma prisão pena máxima, ele não pode mais sair da cadeia, ele já matou 20. E entendeu? Tá solto. E tá solto, né? E o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para uma penitenciária, que ele tem que trabalhar agora para pagar aquilo que ele deu de prejuízo para a nação. Sim. Tem que botar eles trabalhar na penitenciária, entendeu? Tem que, lá dentro tem que ter plantações, sei lá, o que tem que fazer alguma coisa, porque é o seguinte, também tu botar um cara dentro de uma prisão, pena máxima, ele dentro de uma gaiola igual um passarinho, também não resolve. Não adianta nada. Exatamente, ele tem que fazer alguma coisa, tem que pelo menos pagar a comida que ele tá dando prejuízo lá. Não é? Porque tem que alimentar, a gente tem despesa para manter um preso. Agora, é uma dificuldade grande, né, Jairinho? No Brasil, o lado político está praticamente desacreditado, né? É porque o que acontece, né? A gente sabe que, assim, ó, as pessoas do bem hoje na política, né, são minoria. Sim. Mas a gente não pode dizer a porcentagem que é. A gente sabe que é uma minoria. Vamos botar que é 30, 70. Certo. 30% são pessoas honestas, pessoas boas que querem fazer o bem. Né? E 70% estão lá com interesse de fazer o mal, de desviar dinheiro público, de arrumar recursos para o partido se manter no poder. Então o que acontece? Então, assim, ó, o que está acontecendo? Eu acho que a população também tem que começar a olhar o histórico dessa pessoa. Entendeu? Porque assim, ó, tu pega uma pessoa que é de família boa da cidade, porque todo mundo conhece por exemplo, o cara que é candidato lá em Florianópolis, ou em Criciúma, ou em Araranguá, em Tubarão, em Porto Alegre, os vizinhos conhecem a pessoa. Sim. Tu concorda? Sim. E ele não se elege com voto lá da Bahia, ele se elege com voto da região dele ali. Então assim, tu tem que pegar o histórico. Quem é o Tainho ou quem é o Jairinho? Ah, é filho de fulano, é família boa? É. Tá, aí ele é uma pessoa boa. Tu tem que olhar isso antes de votar. Tu não pode votar numa pessoa só pelo que ele diz no programa político. Entendeu? Porque a grande maioria é mentira, né? Exatamente. Do que falam, né? É mentira. E daí o que acontece? Promessas. E eles são bons atores. Entendeu? Tu pega hoje... Narciso Meira, Francisco Coco, perto deles são... ficha. Não generalizando, né? É ficha, em cima ficha. Desse 70% Exatamente. Então o que tem que fazer? Tu tem que pegar o histórico da pessoa, o que ele faz na vida, o que ele fez, o que ele já fez de bom. Perfeito não existe ninguém. Sim. Todo mundo tem defeito, mas tu tem que botar o que é prioridade que tu quer de uma pessoa para te colocar ele num cargo político. Certo. Entendeu? Porque o que eu acho? Eu acho que tem várias coisas que são importantes para te eleger uma pessoa. Tu tem que olhar todos os aspectos, entendeu? Tanto na parte familiar, na parte profissional. No convívio dele com as pessoas, se ele é uma pessoa que tem um coração bom, se ele é uma pessoa... Tudo isso é importante, entendeu? Porque se tu vai colocar uma pessoa que ela é fria, que é uma pessoa que ela não dá bola pra família, que não é muito que ela não respeita, que se o cara já trai a família, já não respeita a família, como é que ele não vai trair o eleitor? Com certeza. Se ele não respeita nem a família dele, tu imagina então o eleitor.
É verdade. Entendeu? Então tudo isso é importante, entendeu? Então assim, ó, então o político hoje ele tem um perfil. E tu que é o eleitor, que tá me escutando hoje, tem que olhar o perfil do teu político que tu quer. E principalmente o seguinte, eu acho que às vezes o político ele tem que se identificar com a gente. Porque se tu quer uma pessoa honesta, se tu quer uma pessoa séria, se tu quer uma pessoa que vai fazer um trabalho bom, que vai em busca daquilo que é bom para as pessoas e para a região, para a comunidade e enfim para o país, tu tem que se espelhar nela, né, Tainha? Com certeza. Não é verdade? Porque Com assim, ó, certeza. aquilo que tu não quer que façam para ti, tu não faz pros outros, para as outras pessoas, né? Então, assim, ó, então é importante o quê? É importante sempre tu olhar isso, é ver o perfil da pessoa, entendeu? Aí tu vai dizer, pá, mas é difícil às vezes, mas se tu for uma pessoa perspicaz e tu olhar bem e tu procurar, porque assim, ó, se tu vai votar num candidato, pô, tu tem 90 dias para te estudar o Para teu fazer candidato. essa avaliação. Para te fazer essa avaliação, para te fazer perguntas, entendeu? Sim. Tu pode perguntar pro amigo dele, tu pode perguntar pro vizinho, tu pode perguntar para algum parente, tu pode perguntar para várias pessoas. E ele faz a avaliação de E quem é ele o faz a melhor. avaliação, exatamente. Então, Aquele assim, que ó, tá, o perfil desse candidato que está mais próximo do meu. exato. E aí vai conseguir, pelo Mas menos, tu vai acha fazer que uma peneira. Mas tu acha, pela experiência que tu tem na política, até que tu fosse vereador, fosse presidente da Câmara, tu acha que o povo tem condições, eles têm essa paciência de fazer isso? O povo é mais inteligente do que nós pensamos, Tainha. Tanto que tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E é verdade, tá? Certo. O povo é inteligente. Tu vê Muito. que quando tu faz uma pesquisa que seja pra uma coisa boa pro Brasil, pode fazer uma pesquisa em qualquer lugar, na Globo, na Band, enfim, qualquer canal de televisão, no Ibope, qualquer pesquisa que tu fizer, o povo sempre vai votar na maioria que é o melhor Sim. pro país, ou o melhor, o que ele acha que é o certo, entendeu? Mas o que que acontece? Eu acho que o povo tá tão descrente do político que ele tá votando por votar. Entendeu? Eles não estão mais nem se preocupando com Cumprindo isso. com a sua obrigação. Estão cumprindo com a obrigação. Eles vão lá e votam, daí, não, o vizinho pediu pra votar pra aquele candidato ali, eu vou votar. Ele nem sabe quem é o candidato. É só porque o vizinho pediu. Entendeu? E eu acho que esse é o erro do eleitor. Eu acho que aí que tá o erro. E eu acho também que as pessoas do bem têm que entrar na política. Eu acho que assim, ó, que se nós conseguirmos colocar mais pessoas que queiram se doar pelo menos 4 anos pro município, entendeu? Né? Tu tem que conseguir isso. Porque assim, ó, é importante tu conseguir as E pessoas. tu acha que com essa renovação que houve na nossa Câmara de Vereadores aqui em Aranaguá, tu acha que nós tem já as pessoas, claro, sem falar da conduta de nenhum nosso vereador, mas nós já temos pessoas daquelas de familiares, pessoas do bem que entraram na política para tentar resolver um pouco mais os problemas da nossa cidade? Tá aí, assim, ó, tá muito cedo ainda pra falar alguma coisa, Sim. né? Tipo assim, ó, 8 meses. qualquer coisa que eu falar agora pode ser usado contra mim depois, né? Com Mas assim, ó, certeza. o que que eu acho? Eu acho que a gente tem que Na tua respeitar, experiência. tem que respeitar a decisão do povo. Eles foram eleitos Sim. pelo povo, né? Agora, assim, ó, se tu me perguntar, eu acho que foi feita uma renovação, né? Ali tem muitas pessoas boas. Só que vereador é muito complicado de fazer alguma coisa. O vereador não tem força, entendeu? O vereador, ele tá ali, ele vai legislar, ele vai fiscalizar, né? Vai aprovar aquilo que é bom pro município e aquilo que eles acham que não é bom. Mas aí que vem o detalhe. Tem muito jogo político por trás disso, Certo. certo? E as pessoas dão um discurso, mas fazem outra coisa, Sim. né? Tu viu o que aconteceu lá no Congresso Nacional agora. Se tu perguntar pros 500 e poucos deputados, eles vão dizer que nenhum votou a favor do Donadoni. É. Mas ele teve 200 e poucos que escondidinho votaram, né? É. Não é verdade? Por isso que ainda ele está. Exatamente. Então, assim, ó, então aqui também vocês não pensam que acontece diferente. Tem gente que dá um discurso aqui, mas lá na hora de votar, vota politicamente. Mas agora é voto aberto. Voto aberto. Mas mesmo assim, ele sabe que tem o jogo político por trás, né? Tem. Então, assim, ó, então eu acho que é isso que tem que mudar. Eu acho que as pessoas têm que olhar O interesse do povo. e o interesse da cidade, do É. povo, entendeu? Não tem que esquecer um pouco esse negócio de jogo político. É. Se tu for um bom político e tu fizer um trabalho no sentido de fazer as coisas de acordo com o que seja bom para a população, se tu quiser continuar na vida política, tu tem um caminho grande pela frente. Senão tu pode ser atropelado no meio do caminho. É um mandato só e deu. E olhe lá. Né? E olhe lá. Porque a gente já viu o caso aí que o cara nem terminou o mandato, né?
É, né? Porque hoje tu sabe que o Ministério Público, a Justiça, a imprensa tá cada vez mais em cima, né? E a fiscalização tá grande. Isso é muito importante. É importante, entendeu? É Então, assim, ó, importantíssimo, né? então eu acho que nós temos sempre que dizer o seguinte, ó, o governo, ele se elege, a partir do momento que ele se elegeu, ele é de todos, né? O governador é do estado inteiro, o prefeito é da cidade inteira, e nós temos que dar o voto de confiança. Com certeza. E nós temos que torcer para ele bem, porque se ele vai bem, todo mundo vai bem. Nós não podemos ficar torcendo para ele mal, entendeu? Não, de jeito nenhum. Porque às vezes tem pessoas que têm um pensamento, não, tomara que ele mal para depois. Então, assim, ó, não. Para na próxima meu partido ganhar e eu arrumar um emprego. Até porque é o seguinte, às vezes o prefeito vai bem, mas não se reelege. Sim. Isso não quer dizer. Claro. Nós temos que torcer para ele bem, entendeu? Claro. Porque de repente pode ser daí todo mundo tem o seu ganho. E pode vir um candidato às vezes mais forte e ganhar a eleição, entendeu? Então isso não quer dizer que ele tem que ir mal para outro ganhar. Nós temos que torcer sempre pelo crescimento da cidade. Para nós ter colégio bom para as crianças, nós ter transporte público bom, a gente ter qualidade de vida, exatamente. Então eu acho que isso é importante. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Manda abraço, Edevardi. Definir a escola certa é um desafio para os pais. Na hora de escolher, priorize a credibilidade e garanta uma experiência perfeita no primeiro contato do seu xodó com a educação infantil. No Xodó da Tia Joyce, seu filho aprende brincando e continua crescendo com a garantia de uma educação de qualidade com o sistema de ensino Energia do Colégio Extensão X, onde o processo de ensino-aprendizagem vai além da memorização de conteúdos. Acesse xododatiajoyce.com.br e extensãox.com.br. Um trabalho com 20 anos de credibilidade.